Tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês lá no nosso Google Sala de Aula o conteúdo e o vídeo sobre a aula que aconteceu no Centro de Mídias no dia 3/8 de 2020. Foi segunda-feira passada. Essa aula que aconteceu foi a última aula referente ao segundo bimestre. A aula dessa semana que aconteceu agora segunda-feira, no dia 10/8, eu vou colocar na próxima semana. Por quê? Porque eu vou dar esse intervalinho para vocês poderem estar pesquisando e estudando sobre o próximo conteúdo, que será a próxima aula, no caso que eu vou postar. Ou seja, significa o seguinte, que eu sempre vou colocar um vídeo da aula anterior, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, o vídeo, né, sobre a aula do dia 3/8, vou colocar o conteúdo e depois eu vou colocar para vocês o que vai ser trabalhado na próxima aula. Então, vocês vão ter esse intervalinho aqui para quem quiser estar pesquisando, se familiarizando com o conteúdo para vir assistir as aulas aí que vai acontecer com menos dúvidas, né, para ficar mais fácil para entender aí o conteúdo, certo? Nessa semana do dia 3/8, que foi a semana passada, a professora veio comentar com a gente, continuar, né, o conteúdo sobre equilíbrio químico. E essa semana ela veio falar de alguns fatores que pode influenciar aí esse equilíbrio químico, né? Ou seja, ela veio falar principalmente do princípio de Le Chatelier. Só que antes de eu comentar com vocês o que seria esse princípio, vamos lembrar aqui um pouquinho sobre equilíbrio químico. A gente sabe que equilíbrio químico ele vai acontecer quando ele ocorre em uma reação reversível. O que significa isso? É aquilo que ela pode voltar ao que era antes, né? Então, eu tenho formação de produtos em uma equação química e esses produtos podem voltar a ser reagentes novamente. Isso é uma reação reversível, ou seja, a velocidade aí dessas reações reversíveis para o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, uma vez que quando é atingido o estado de equilíbrio, as concentrações, tanto de reagente como de produto, sempre vai permanecer constante, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho lá, do lado dos meus reagentes, que é aquilo que está antes da setinha, tá? Os reagentes, então, eu tenho A mais B. Então, eu tenho A reagindo com B, do lado dos reagentes. E ele vai formar quem? Vai formar lá do lado dos meus produtos, que é aquilo que está depois da minha seta, C mais D. Então, lembram da equação química? Tudo que eu tenho antes da seta são os reagentes. E esses reagentes são consumidos para formar tudo aquilo que está depois da seta, que são os produtos. Então, quando a gente fala que a reação reversível, no caso, essa reação química aí, atingiu o equilíbrio, é quando que a velocidade direta, ou seja, a velocidade com que os meus reagentes estão sendo consumidos, vai ser a mesma velocidade com que os meus produtos estão sendo formados. Então, para acontecer esse equilíbrio aí, o que vai acontecer? Em toda reação, eu preciso ter reagentes sendo consumidos e conforme esses reagentes estão sendo consumidos, eu vou ter formação de produtos. Quando ela atinge o equilíbrio, a gente fala que não tem mais consumo de reagentes e também não tem mais formação de produtos, ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade inversa, né? A velocidade com que os meus reagentes são consumidos é a mesma velocidade com que os meus produtos são formados, né? Então, não tem mais consumo de reagentes e nem formação de produtos. E aí a gente fala que as concentrações tanto de reagente também vai permanecer constante, tanto dos reagentes como as concentrações dos produtos. Lembraram? Isso está em alguns vídeos que eu havia comentado com vocês, né? Que vocês têm que lembrar é que a velocidade da reação direta
é igual aí à velocidade da reação inversa, tá? E esse estado aí é alcançado, ou a gente pode dizer em outras palavras, quando a concentração dos reagentes e de produtos permanece constante, né? Então a gente pensa no seguinte, né? Qual que é a rapidez, professor? Então, a rapidez com que a reação direta está sendo consumida vai ser a mesma rapidez com que a reação inversa, né, está sendo informada. Eles vão atingir o equilíbrio quando essa rapidez, quando essa velocidade for iguais. E também atinge o equilíbrio, né, a partir daí, deixando as concentrações dos dois lados, tanto de reagentes e produtos, também aí constantes. Tudo bem? No início, sempre em uma reação química, no início a gente tem o quê? Somente uma grande quantidade de reagentes. Então, eu coloco reagentes lá na minha reação. Esses reagentes estão no máximo, né? Eu tenho uma quantidade máxima, eles precisam se consumirem ali, se rearranjarem, né? Então, quando a gente pensa lá, A e B formando C e D, o que a gente pensa? Que no início eu tenho uma quantidade máxima, né, de concentração de A e B. Então, esses valores são máximos. Enquanto que eu não tenho nada ainda de C e de D, porque eu só tenho reagente no início, né? Esses reagentes vão ser consumidos para formar o C e o D. Então, no início, eu tenho uma grande quantidade de reagentes, que é o A e o B, e eu não tenho nada ainda de produtos, eu tenho 0 de produtos, que é o C e o D. Por quê? Porque ainda eles não foram formados. Então, à medida com que essa reação vai ocorrendo, o que vai acontecendo aí com A e com B, que são os reagentes? Eles vão se consumindo, né? Eles vão diminuindo. E o que vai acontecer então com C e com D, que são os produtos, né? Eles vão aumentar, porque eles vão ser formados, né? Então, eles vão aumentando. Então, portanto, quando a velocidade dos reagentes vai diminuindo, a velocidade dos meus produtos, eles vai aumentando. E eles vão atingir o equilíbrio quando? Quando essas duas velocidades se igualarem, né? No instante em que a velocidade dos reagentes é igual à velocidade dos produtos, a gente fala que esse sistema aí atingiu o seu estado de equilíbrio, né? E atingindo esse estado de equilíbrio, a reação química, ela vai continuar ocorrendo, só que em nível microscópico, né? Nos dois sentidos, tanto na velocidade direta como na velocidade inversa. Ela vai continuar acontecendo, né, ocorrendo com a mesma velocidade. Portanto, as concentrações aí, tanto dos reagentes e dos produtos, sempre vão ficar constantes. Por isso que a gente fala que atingiu aí o equilíbrio, e esse equilíbrio normalmente aí vai ser chamado de equilíbrio dinâmico, porque ele continua a acontecer, só que em nível microscópico, tá? Quando a gente considera o sistema como um todo, se a gente for pensar no nível macroscópico, né, aparentemente a reação vai parar. Se eu pensar a olho nu, né, ela vai parar de acontecer porque as concentrações de reagentes e produtos vão ser inalterados, não vai mudar, né, já que é constante, então vai ficar aí indefinidos, né. Mas para que o estado de equilíbrio possa ser atingido, é necessário o seguinte: é necessário que esse sistema encontre dentro de um recipiente fechado, porque se a gente estiver trabalhando com gases, por exemplo, se for em um recipiente aberto, o que vai acontecer? Esses gases vão para a atmosfera, vai escapar, né? Então, para que atinja o equilíbrio desse sistema, tem que ser dentro de um recipiente fechado, e a temperatura aí vai ficar constante, tá? Lembra que eu comentei com vocês também em um dos vídeos que nos equilíbrios químicos existem os equilíbrios homogêneos e existem os equilíbrios heterogêneos? Ou seja, é a classificação. Quando que vai ser equilíbrio homogêneo? Quando a reação química
todas as concentrações apresentam aí em uma única fase. Por exemplo, todos os componentes, sejam reagentes e produtos, todos eles estão no estado gasoso ou todos eles estão em estado aquoso, né? E quando que vai ser classificado como heterogêneo? Quando esses componentes da equação química, algum deles, né, apresentar aí em mais de uma fase. Então, dentro de uma equação química, eu posso ter gasoso e sólido, posso ter aquoso e líquido, né? E é aí que depois na constante de equilíbrio, na hora da gente montar os exercícios, substâncias sólidas e líquidas não entravam. Lembram disso? Então tá bom. Então, olha só, vamos entrar então aqui no conteúdo que foi falado na aula de hoje, né, que é o princípio de Le Chatelier. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse químico francês, ele chama Henri-Louis Le Chatelier, né, e ele era um engenheiro químico metalúrgico e ele falava bastante da relação da química com as indústrias, né. Foi ele aí que descobriu e estudou bastante sobre o comportamento, né, dos sistemas em equilíbrio quando esses sistemas são perturbados, né? O princípio dele ficou aí conhecido pelo próprio nome dele, princípio de Le Chatelier. E ele dizia no seu princípio o seguinte, que quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende-se a se reajustar, procurando diminuir o efeito dessa força e gerar aí uma nova situação em equilíbrio, né? Ou seja, esse princípio ele vai mostrar o quê? Que quando a gente altera um sistema que já está em equilíbrio, o que esse sistema vai fazer? Ele vai buscar adquirir um novo estado de equilíbrio, né? Então ele vai buscar aí adquirir um novo estado que vai anular essa perturbação. Dessa forma, vai ter um deslocamento do equilíbrio, ou seja, uma busca por uma nova situação de equilíbrio, né? Então, quando a gente tem um deslocamento de equilíbrio, vai favorecer aí em um dos sentidos, seja na velocidade direta ou na velocidade inversa da reação, né? Se favorecer a reação direta, ou seja, a sua velocidade direta, que é lá na formação dos produtos, com formação de mais produtos, nós dizemos que o equilíbrio se deslocou para a direita, né? Entretanto, se acontecer aí o deslocamento para a esquerda, ela favoreceu aí a velocidade inversa, com formação aí de mais reagentes, né? Para acontecer aí estudar esse princípio de Le Chatelier, eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, ele dizia o seguinte, que quando em um sistema que já está em equilíbrio, que eu não tenho mais reagentes sendo consumidos e nem produtos sendo formados, onde a velocidade direta é igual à velocidade inversa, quando esse sistema que está em equilíbrio ele for perturbado, a reação tende a trabalhar contra essa perturbação, contra essa força gerada, né? Para isso, ela vai buscar atingir aí uma nova situação de equilíbrio. O que pode perturbar? Qual tipo de força que pode perturbar esse sistema em equilíbrio? Esses três tipos aqui: concentração, pressão e temperatura. Então, vamos ver o primeiro aí, ó. Na concentração, quando eu aumento a concentração dos reagentes, que é aquilo que está antes da setinha, o que vai acontecer? Esse equilíbrio ele vai se deslocar no sentido da velocidade direta. Então, quando eu aumento a concentração dos reagentes, o que vai acontecer? Eu tenho um sistema que estava em equilíbrio, eu fui lá e coloquei mais reagentes. Se eu coloquei mais reagentes, o que vai acontecer? Eu vou ter mais formação de produtos. Por isso que ela vai deslocar no sentido da velocidade direta, né? No sentido direto dessa reação. Porque se eu pus mais reagentes, eu vou precisar consumir esses reagentes e vou ter maior formação de produtos, certo? E se eu fizer o contrário, se eu aumentar a concentração dos meus produtos, o que vai acontecer? Acontecer o contrário. Se eu aumento os produtos, esse sentido vai acontecer no sentido da velocidade
inversa, né? Do lado esquerdo da reação, ou seja, ela vai deslocar no sentido da velocidade inversa, favorecendo aí a formação de mais reagentes. Porque se eu coloco produtos, esses produtos aí vai ter que voltar lá para o lado dos reagentes, né? Então ele volta no sentido da velocidade inversa, né? A gente fala que a temperatura, com temperatura constante, quando a gente aumenta, né, a concentração, seja do lado dos reagentes ou seja do lado dos produtos, vai ter um deslocamento de equilíbrio, né? Pois quando a gente entra em um novo equilíbrio, o sistema vai ter que gerar mais produtos ou vai ter que gerar mais reagentes, né? Isso sempre vai acontecer quando a gente aumenta a concentração desses produtos ou desses reagentes. Então, ele vai favorecer ou no sentido direto na formação de produtos ou vai favorecer no sentido inverso na formação de reagentes. Tudo bem? O outro, a pressão. Quando eu aumento, né, ou diminuo a pressão, o que vai acontecer? Se eu aumentar a pressão, o sentido da reação vai deslocar naquele que tiver menor volume, né? Então, se eu aumento a pressão, ela vai deslocar para aquele espaço, aquele que tiver menor volume, ou seja, aquele lado que eu tenho menos quantidade de mols, né? Então, se a gente aumentar a pressão de uma reação, normalmente as pressões são em sistemas de equilíbrio com reações gasosas, né? Então, se eu aumento a pressão de uma reação gasosa em equilíbrio, sem alterar aí a sua temperatura, com uma temperatura constante, o que vai acontecer? Ocorrerá uma contração de volume, então ela vai se contrair, portanto o equilíbrio ele vai deslocar no sentido que tiver menor volume, ou seja, ele vai possuir menos quantidade de matérias em mol, né? Se eu aumento, eu vou naquele lado que tiver menor volume, com menor quantidade de matérias em mol. E se a gente diminuir? Se eu diminuir, vai fazer o contrário, né? Eu vou deslocar essa reação, né? O sentido da minha reação para aquele que tiver maior volume, com maior quantidades aí de matéria em mol, né? Então, quando a gente diminui a pressão, o volume desses gases, no caso, quando a gente fala de pressão, é com gases. O volume desses gases, eles vão expandir. Então, vai deslocar o equilíbrio na reação de maior volume, aquilo que tiver aí mais quantidade de matérias em mol, certo? E o terceiro aí é quando a gente diminui ou aumenta a temperatura, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica, né? Aquela reação que vai absorver calor. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar no sentido da reação que vai absorver calor. Por isso que eu aumento a temperatura, no sentido da reação endotérmica. Aquela reação que para acontecer precisa absorver calor. E ao contrário, se eu diminuir essa temperatura, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido da reação exotérmico, é aquela reação que libera calor, que libera energia, né? Então, quando eu diminuo a temperatura, eu tô tirando calor, eu tô tirando energia. Então, é por isso que ela vai deslocar na reação o sentido da reação exotérmica, certo? Então, isso daí foi o que foi falado na aula de hoje não, na aula do dia 3/8, que aconteceu lá no Centro de Mídias, que foi a última aula do segundo bimestre, tá? Então, a aula do dia 10/8 que eu vou colocar o conteúdo para vocês que será trabalhado, já vai ser a primeira aula do terceiro bimestre. Nesse conteúdo dessa aula aqui, eu coloquei para vocês lá no Google Class, coloquei 2 exercícios que foi trabalhado na aula, tá? Então, eu peço que vocês resolvam no caderno. Se tiver dúvidas, me pergunte lá pelo chat do Google Class. Tudo bem? Até a próxima!